Chegamos no momento de transição. Nesse mês nós lemos textos com 10 anos de diferença, porque os capítulos de outubro são os finais da primeira parte e o primeiro capítulo da segunda parte do Quixote, onde nós vimos um texto um pouco diferente e talvez, um Cervantes pistolinha. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? Lemos os capítulos 49 a 52 da última parte e o primeiro capítulo da segunda parte do Quixote. Muito importante lembrar que de início a proposta do Cervantes não era ter que reescrever o Quixote. Aparece no mercado uma versão clandestina da segunda parte do Quixote e em resposta a isso, nosso autor escreve a segunda e de fato a melhor parte. O Quixote ele ganha outra vida e várias das coisas que aparentemente estão escritas na primeira parte para se desenrolarem na segunda, porque já são um prenúncio, uma profecia do que viria a acontecer na segunda, de fato, elas se manifestam ali como resposta a esse ultraje, né, a este plágio que ocorreu no século XVII. A ideia do louco com dignidade, parte disso vira então dessa nobreza dos cavaleiros. Aqui nós ficamos sabendo que um dos seus antepassados, o Gutierrez Quesada, foi um grande cavaleiro no período das cruzadas. Voltamos aqui à ideia da autoridade, da confiabilidade de quem nos conta as narrações, sendo um fidalgo, né, um filho de alguém. O Alonso Quijano, por mais que ele estivesse ali num período de decadência das suas posses, mas de certo modo sim, ele vem de uma família empossada. Nós percebemos que todas essas terras, essas riquezas foram gastas nas compras desses livros, que é essa armadura antiga dele, né? Talvez seja desse Gutierrez Quesada, mas que agora não significa mais muita coisa. Não apenas pela decadência econômica e social, do que não existe mais, quanto que, né, a estrutura social é outra. Isso é legal de comparar, não apenas por mais uma referência de novela de cavalaria, mas como nós encaramos a narrativa da história humana, da nossa história da sociedade, da nossa história individual. O Quixote não é um período romântico, né? O romantismo vem surgir bem depois, mas é uma figura que vai ser muito utilizada pelos românticos por causa disso, por essa idealização do passado. O modo como nós contamos a história do nosso país, da nossa região, da nossa família, como isso pode ser extremamente idealizado. Nós vivemos um processo de reformulação da história, de reformulação das narrativas históricas, justamente por isso. Mesmo através de história, do que seria ciência pura, muitas figuras são idealizadas, são criadas ficções em cima delas e tomados como discurso fidedigno, né? E hoje nós temos uma revisão disso. Momentos que dá para perceber bem essa transição da narrativa, e aí eu vou quebrar o meu raciocínio pontual, né, linear, entre os capítulos, porque no capítulo final nós temos o cônego conversando com o padre e eles estão discutindo sobre as novelas de cavalaria, né? O padre está contando quem é o Quixote, porque ele está daquela forma, naquele estado, e o cônego é um autor, é um escritor de novelas de cavalaria. Nós temos esses pontos de vista diferentes, apesar que ambos têm discurso religioso nesse período constituição, da Igreja Constituição, né, do Index Prohibitorum, que é como a Igreja via a ficção, né, a influência da ficção na sociedade. Um jogo, um conflito interessante, principalmente por essa transição. Nos primeiros capítulos da segunda parte, nós temos a retomada dessa discussão do padre com o cônego por outros personagens, com uma visão diferente. Período de 10 anos depois, um posicionamento ainda muito próximo, mas bem mais elaborado, do Cervantes, talvez pelo impacto que a primeira parte da sua obra teve com o mundo não só literário, mas com o mundo social. A percepção da literatura enquanto agente social muda, esse discurso ele vai ser reformulado na segunda parte, por mais que nós tenhamos conexões, que seja a mesma linha de raciocínio, há novos adendos. E isso tá numa frase maravilhosa que o Quixote ele acabou vindo, né, a discussão ali dos dois clérigos, ele colocando o seu posicionamento, começa a falar de todos os grandes heróis de cavalaria, né, dos livros, como se fossem de fato personagens reais, e ele diz que o Arthur continua no mundo
existente como um corvo. Ele só não está personificado, ele está como um corvo vagando a Europa, os cantos do planeta. De certo modo, sim, o espírito do Rei Arthur ainda permeia tanto na obra cervantina, porque está aqui servindo mais como uma galhofa, quanto hoje, né? Não só na cultura pop, nos livros, de reinterpretar a história dele, sim, mas a influência desse gênero. Como a religião era vista naquele período, o impacto que isso tem hoje, da forma medievalesca, talvez maniqueísta, de ver as coisas, como realmente existe um espírito arturiano, né? Asas arturianas que se estendem durante toda a nossa história ocidental, especialmente. Nós falamos logo no início, né, das primeiras leituras, acho que foi no terceiro ou no segundo mês que nós lemos, sobre o arcadismo, né, o neoclassicismo ali na obra do Cervantes, que nós novamente vamos ter pastores, mas pensando no Quixote como um livro só a primeira parte, né, esquecendo que se iria escrever ou não, porque até então não se escreveu a segunda parte, se iniciam com os pastores, com a história da Marcela, e agora nós temos novamente um grupo de pastores, a história do Eugênio, que vai contar a história da Leandra, que é essa moça que todos se apaixonam, um Anselmo, outro amigo seu, todos eles se tornam pastores, ficam ali depois da rejeição dessa moça, chorando, escrevendo suas canções e cuidando de suas ovelhas e cabras. Mas a forma como ele escreve isso é muito mais interessante, porque aqui ele destrói o amor cortês, ele destrói a composição do amor cortês, mostrando que isso acaba trazendo tanto na vida das mulheres, quanto dos homens, quanto influencia na sociedade. A figura da Marcela é ovacionada, ela realmente é uma moça, quando vem falar, mais centrada, que é racional, que pensa, que pondera, que é sábia, enquanto que a Leandra parece ser mais volátil, tentando destruir essa idealização da mulher. De certa forma, nós já estamos também construindo algumas pedrinhas desta nova modernidade, dessa sociedade que mudava, dessa visão da sociedade também que era alterada. O Cônego vai dizer, né, após essa história toda, de que os montes, as montanhas, de fato geram os poetas. Não só aqui nos Árcades, né, mas nós vamos ter o monte como algo também importante no que seria o romantismo mais na frente. Depois de toda essa ovação, essa poesia, essa arte, Quixote e esse pastor, o Eugênio, vão se pegar literalmente ali, rolar nos tapas, nos murros. O Quixote vai ficar praticamente morto. De certa forma, aqui a gente tem uma brincadeira, talvez, como as concepções da arte, elas vão começar a ficar em conflito, né? Como defender a arte vai ser algo conflituoso. Nós vamos ter agora uma profusão maior de classes artísticas e literárias distintas e coexistindo várias ao mesmo tempo. Já se tinha, mas agora com essa abertura que o barroco dá um pouco mais sobre o indivíduo, desbanda o negócio e vai rolar até pós-barroco, romantismo, modernismo, né, que é o ápice de tudo isso. Brigas que vão ser cada vez mais frequentes na arte para gerar uma nova arte, que começaram lá na montanha, né, dos grandes, no Olimpo, dos grandes poetas como Homero e Virgílio. Pegando essa conversa do Cônego com o padre, esse momento de discussão, algumas coisas que eles vão soltando aí nesses diálogos com o episódio da Virgem, né, que é tão retratado em adaptações cinematográficas do Quixote, né? Penitentes carregando um andor com a Virgem acima. O Quixote vai defender, né, achar que é uma donzela em perigo e se bater ali com os romeiros. Lembrando que o barroco já tinha começado, a reforma protestante. Você tinha também percepções distintas sobre Deus. Às vezes a posição desse homem moderno é tentar defender esse Deus, essa Virgem que está nesse andor, né? E não os princípios que essa Virgem, que esse Deus passa. Tem essa inversão, tem esses conflitos, tem essas brigas. E aí, de fato, se encerra a primeira parte, porque o Quixote entra em casa, né? Ele entra na vila, volta, e aí a sobrinha, a Ama, vão mandando todos os autores pro inferno mais uma vez. O impacto da sua volta, dessa volta na jaula, tem sobre os outros membros ali dos outros aldeões e as suas mulheres, né, de casa, que a biblioteca não mais existe, né, os livros estão destruídos, então é o retorno do Quixote para o seu início, mas sem a mesma estrutura. Não há como haver esse retorno total.
agora é o grande arremate final, talvez seja uma das mais impressionantes profecias, né, que o Cervantes vai fazer, porque o Sansão Carrasco vai chegar dizendo que existe um livro do Quixote. Aqui ele volta para a ideia do Cid Hamed, né? O Quixote fica revoltado, principalmente nesse momento, porque aqui o nosso narrador, que não sabemos, que não conhecemos, que não é o Cervantes, que não é o Cid Hamed, vai dizer que aqueles textinhos lá de Saragossa ainda tinham muitas outras coisas que eram para ser traduzidas, mas que não dava para se ler muito bem, eram indecifráveis, então o que eu consegui fazer tá aqui. Dessa falsa modéstia que tem nesses narradores dos quais nós não podemos confiar, né? Isso que eu consegui tá aí, mas tem outras coisas. Ele vai encerrar, pelo menos aqui na minha edição, com alguns poemas. Mas antes de colocar esses poemas que de fato são o fim do capítulo, ele coloca o seguinte parágrafo. Pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellos, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza. Ou seja, a terceira. Próxima. Que não foi narrada até então. Donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad hicieron, y ahí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. De su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzaron ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, y la cual caja se había hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas, y daba noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia, el cual autor no pide a los que la leyeren el premio del inmenso trabajo que le costó inquirir y buscar todos los archivos manchegos por sacar a la luz, sino que le den el mismo crédito que suele dar a los discretos, a los libros de caballería, que tan válidos andan en el mundo, que con esto se tendrán por bien pagado y satisfecho, y se animará a sacar y buscar otras, sino tan verdaderas, a lo menos de tanta invención y pasatiempo. Em cima dessa frase, dessa citação que o Cervantes nos coloca aqui, né, de que esses livros teriam sido achados. Até então a gente só sabia que tinha sido esse Cid Hamed Benengeli, e agora esse nosso narrador que nos fala estaria transcrevendo, estaria traduzindo para nós. Só que aqui ele já diz mais, diz que o Quixote ia a Saragossa e tinha outras coisas que ele não conseguiu traduzir. Em cima disso, provavelmente o Falsário escreveu nessa segunda parte, sabemos que não foi apenas uma, mas o Cervantes ele constrói sua crítica da segunda em cima de uma obra especificamente, que se utiliza desse texto e escreve o Cervantes, né, o Quixote e o Sancho indo para Saragossa. Fica muito claro já no primeiro capítulo, né? É como se fosse simplesmente uma continuação, não há divisórias. Como o Cervantes vai fazer essa costura, né, dessas ideias, de todas essas misturas, né, de certa forma aqui a gente tem novamente essa mescla do universo cristão com o universo árabe. Talvez exatamente essa divisão, né, que o Barroco propõe entre vida espiritual, vida religiosa, vida social, vida emocional, que até então não existia, que até então era uma coisa só. Ele ainda não está fragmentado. A modernidade, nossa, né, o modernismo vai fazer isso, mas é a possibilidade dessa fragmentação que fica em aberto. E que o Cervantes encerra essa primeira parte dando essa oportunidade, essa possibilidade de uma desfragmentação maior que nós vamos ver nessa segunda parte. Vamos trabalhá-la já esse ano e que vamos prosseguir e terminar totalmente no ano que vem. Então, nessa ideia, né, de continuação, de pós, dessa genialidade, essa escolha maravilhosa do Cervantes de ter escrito essa segunda parte, qual obra do Barroco, qual outro livro barroco que você goste
e que você acredita que deveria ter uma segunda parte, que não teve, mas deveria, que o seu autor aí, espanhol, alemão, italiano, qualquer que seja, deveria ter escrito uma segunda parte. Eu tenho aqui a minha listazinha, mas eu vou comentar depois em cima das respostas de vocês, tá bem? Nos vemos na semana que vem com um tributo a um autor brasileiro maravilhoso. Vamos trabalhar um conto pequenininho. Acho que já dei dicas demais. Possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além do management. Valeu!